Se você assistiu o primeiro episódio da sexta temporada de Black Mirror e ficou com um ponto de interrogação sentado bem na sua frente, então esse vídeo é pra você. Sem enrolação, então eu vou direto ao ponto e vou explicar pra você todos os detalhes desse episódio aí que bugou a mente de muita gente. Se você ainda não assistiu, então eu recomendo que você vá lá, assista primeiro e depois venha aqui para entender tudo o que aconteceu lá, porque esse vídeo está repleto de spoilers. Se você ainda não é inscrito no canal, então já se inscreve, deixe o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que chega por aqui. Eu sou a Sueli Santana e você está no canal Cafeína. Então agora vamos aos fatos. Por um momento, eu preciso que você esqueça todos os rostos que você assistiu ali nesse episódio da Joanne. Apaga tudo e coloca de uma vez por todas em sua mente que Joanne é esta daqui. Esta é a verdadeira Joanne. Esta é que teve a vida hackeada, copiada por uma plataforma de stream. Essa Joanne aceitou os termos e condições de uma plataforma quando ela assinou, lá chamada de Streamberry, mas a gente conhece como Netflix. Quando ela assinou, então, os termos e condições para ter acesso à plataforma, ela liberou total acesso da sua vida. Lá que estava escrito que ela realmente deixava a Netflix, que é a Streamberry, fazer tudo o que quisesse com a história de sua vida. A gente tem o costume, sim, de receber esse contrato e vai subindo, chega lá no final, a gente dá um aceite e nem lê o que está escrito lá. Por isso, então, que a Black Mirror resolveu fazer essa brincadeira com esse contrato e deu no que deu. Mas, enfim, essa Joanne foi ela que aceitou os termos e condições e foi ela que assinou a plataforma. Quando a vida dela, então, foi copiada pela Streamberry, que vamos chamar, então, de Netflix, a Netflix usou, então, um recurso chamado inteligência artificial, que, inclusive, a gente já existe aí, já tem feito várias coisas hoje, em 2023, onde nós estamos, mas é claro que aqui, na série, ela é muito mais avançada. A inteligência artificial é o recurso usado nesse momento aí, através de um computador quântico, que consegue jogar, assim, para o ar todas as imagens no mesmo dia. Então, assim, de uma forma muito rápida. Então, as perguntas são, primeiro, como que a plataforma fica sabendo de tudo que acontece na vida dessa Joanne? A gente sabe que às vezes estamos com o nosso celular virado, desligado, e mesmo assim a gente fala alguma palavra e de repente essa palavra que a gente disse é enviada para vários anúncios e esses anúncios não param mais de aparecer para a gente. Então esse mesmo recurso foi usado para conseguir ter todas as informações que acontecem ali com ela durante o dia. E nesse mesmo contrato onde ela assinou ali, dizendo que, né, tudo bem fazer o que quisesse com a vida dela, aquele aceite, esse contrato também falava que as coisas nas quais acontecesse com ela durante o dia poderiam ser aumentadas, ou seja, podiam ser dramatizadas. Poderiam piorar a imagem dela? Sim, poderiam melhorar também. Mas a grande pergunta que é feita é como que é enviada essas imagens tão rápido assim para a Netflix de fatos que aconteceram no mesmo dia e de repente à noite já está lá no episódio. Porque a Netflix ali usa a inteligência artificial que grava todas as imagens, né, os roteiros, e já são enviados ali automaticamente para a Netflix. Mas por que é tão rápido assim? Porque esse computador quântico, essa inteligência artificial, nesse caso do episódio de Black Mirror, ele não usa de rostos que ele cria, apesar que a gente sabe que a inteligência artificial, ela pode sim criar rostos, mas nesse caso específico, ela usou de rostos que já existem, ou seja, de pessoas de verdade. Então, o que a gente sabe aqui? As imagens que são gravadas ali naquela Netflix, na verdade, não são originais, são tudo inteligência artificial, usando o rosto de atrizes que existem na vida real, pessoas humanas, certo? Então, essas pessoas reais, essas atrizes, elas têm contrato com a streaming para que elas usem o rosto dela gravando o que a Netflix quiser. Ou seja, a partir do momento que eu sou uma atriz e eu assino um contrato com a streaming, ela vai usar o meu rosto para, por exemplo, colocar a vida de uma certa pessoa. Tudo que aquela pessoa fizer, o meu rosto vai aparecer lá como se fosse eu que estivesse fazendo, né? Colocando a vida dela, o personagem dela. Só que vai aparecer é o meu rosto, mesmo não sendo eu lá naquele momento, mas é o meu rosto que está lá. Então eu assino esse contrato
com a streaming, liberando total acesso para usar meu rosto para fazer o que eles quiserem. Esta mulher aqui é a atriz Anne. Ela assinou o contrato com a streaming, que ela faria então ali a história da Joanne. Para ela ali estava tudo tranquilo, ela assinou o contrato, tá bom. Só que ela não esperava que a Joanne iria entrar na igreja e defecar usando o rosto dela, né? Porque no caso ali, quando ela aparece contando a história dela, quem tem que ir é ela. Então, mesmo não sendo ela que está gravando, não é ela que está entrando na igreja, quem aparece ali é o rosto da Anne entrando na igreja, certo? Então, a Anne fica revoltadíssima com isso. A Anne procura os advogados, começa a entender o que está acontecendo, ela quer cancelar tudo. Por quê? Porque a nossa Joanne aqui, certo? Já sabe que a única forma que ela tem de conseguir cancelar, né? Pelo menos ela pensa que acha que vai conseguir cancelar essa série, é fazendo a Anne ir procurar os direitos dela. Então, a Anne vai procurar e descobre que, na verdade, quando ela assinou o contrato, também estava lá uma cláusula em que até defecar na igreja era uma das cláusulas e não tinha o que fazer. Ela vai ter que aceitar isso, não tem o que fazer. Então, as duas se ajuntam para conseguir destruir esse computador quântico. É o computador que grava as imagens usando o rosto da Anne, mas a vida da Joanne. Então, elas duas decidem irem até o computador e destruir tudo. Isso que eu tô falando para vocês aqui é a realidade, a grande verdade. Então, o que a gente tem? Quando a Anne, a atriz, está lá na inteligência artificial gravando, que não é ela, a vida da Joanne é quando aparece essa Joanne aqui, que é a que nos foi apresentada como se fosse realidade, mas não é. Isso aqui tudo, na verdade, já é a televisão delas, é a história delas, é a Netflix dela. Ou seja, a gente ficou assim com essa confusão porque pensávamos que aqui fosse a realidade, mas não era. A gente já estava assistindo a Netflix das verdadeiras aqui, a Anne e a Joanne. Então, quando essa Joanne resolve quebrar o computador, a outra Joanne, ou seja, da gravação, ela é obrigada aí também, porque ela copia tudo, certo? Então, ela vai lá e quebra também, que é a cena que a gente consegue ver. Nesse momento que ela quebra, ela destrói tudo, acaba tudo. Aquela Joanne que a gente está acompanhando ali desde o início, ela simplesmente some e quem aparece é a verdadeira Joanne. E a Salma Hayek, que está lá fora acompanhando a Anne, que na verdade ele está pensando que é a Joanne, ela também desaparece quando esse computador quebra. Por que ela também desaparece? Porque a Joanne, que a gente está assistindo ali, da Netflix, da verdadeira Joanne, ela ali também teve a sua vida copiada. Mas quem é a atriz, quem é o rosto que copiava essa vida aqui dessa Joanne? Era a Salma. Então, a Salma estava ali, o rosto dela que aparecia ali o tempo todo, fazendo as coisas que essa Joanne aqui estava fazendo, certo? Então, quando as duas ali resolvem ir quebrar o computador, já era uma decisão que tinha sido feita antes pela outra Joanne e a Anne. Então, elas são obrigadas a fazer isso. Essas duas aqui, elas estão numa outra escala, elas estão na televisão delas. E o grande problema foi a gente ter começado a assistir as duas juntas, achando que fosse verdade, mas não, aqui já era a primeira Netflix, né? A primeira cópia delas, que algumas pessoas aqui na internet estão chamando de primeira camada da inteligência artificial. Então a gente tem aqui a Salma vai procurar a Joanne, porque ela não quer que o rosto dela seja vinculado a uma loucura dessa de defecação dentro da igreja, e as duas ali resolvem quebrar o computador. Apesar delas acharem que são decisões dela, porque elas têm vida própria, na verdade não é. Ele é tudo uma cópia da original que já aconteceu anteriormente. Logo, então, quando a Joanne quebra o computador, porque ela é a original, ela é a realidade, tudo que é cópia, tudo que é artificial tem que desaparecer. Tudo é apagado, nada mais existe. A série não existe mais, então por isso que tem que desaparecer. Não significa que desapareceu aos olhos dela. Desapareceu lá, da streaming. Então, as duas são presas ali por danos ao patrimônio, ficam presas durante um tempo e depois elas são logo liberadas e ficam com as tornozeleiras. Uma curiosidade bem legal que eu achei interessante é que quando a Joanne senta lá para assistir a Netflix, ela vai rodando ali alguns títulos e os episódios que aparecem ali para ela, na verdade, são os próximos episódios de Black Mirror. Inclusive, eu queria deixar aqui para você que se você gostou da minha explicação que eu trouxe aqui e quiser saber a explicação dos próximos episódios de Black Mirror, escreve aqui para mim nos comentários que eu vou trazer para você. Não esquece de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal. Um beijo para você e até o próximo vídeo.